3 ferrolhos na porta do porão. Sempre na mesma hora. Sempre o mesmo som de metal deslizando contra metal. Era março de 1934. O sobrado na rua 15 de novembro, número 23, Curitiba. Helena Almeida, 41 anos, e sua irmã mais nova, Josefina, 33, administravam uma pensão para caixeiros viajantes. Ninguém perguntava por que mulheres nunca se hospedavam na pensão. Ninguém notava que alguns hóspedes jamais saíam pela porta da frente. Os vizinhos diziam que as irmãs Almeida eram quietas, devotas e pontuais com o aluguel. Dona Ferreira, do segundo andar, só notou uma coisa. As irmãs nunca permitiam que ninguém descesse ao porão. Nem mesmo ao encanador, quando um cano estourou em janeiro de 35. Helena era viúva. O marido, um oficial da reserva, deu um tiro em si mesmo em 32. Ele deixou dívidas e um quarto vazio com sangue na parede, que ela nunca limpou completamente. Josefina nunca se casou. Ficou noiva uma vez. Uma semana antes do casamento, o noivo fugiu para a França com outra mulher. Isso foi em 28. Desde então, Josefina parou de sorrir. Ambas frequentavam a paróquia Nossa Senhora da Luz. Elas se confessavam todo o primeiro sábado do mês. O padre Jansen disse mais tarde que Helena sempre ficava mais tempo ajoelhada. Mas ela nunca contou do que se confessava. A pensão tinha 6 quartos. A diária custava 80 centavos de réis. O chá com mel estava incluído. Helena o levava pessoalmente a cada hóspede antes de dormir. Dizia que era uma tradição de família, que ajudava a ter um sono tranquilo. Valdemar Nunes chegou a Curitiba em 22 de março de 1934. Era um representante farmacêutico de Londrina. Tinha 47 anos, esposa e filha em casa. Reservou um quarto por 3 noites. Depois de 3 dias, ele não voltou. A esposa relatou o desaparecimento. A polícia registrou a ocorrência. O policial escreveu no relatório. Provavelmente abandonou a família. Casos frequentes nos tempos atuais. A investigação foi encerrada 2 semanas depois. Ninguém verificou a pensão na rua 15. 3 ferrolhos na porta do porão. O mesmo som, sempre tarde da noite. João Pinheiro desapareceu em maio daquele ano. Negociava couros. Vinha a Curitiba a cada 2 meses. Tinha 52 anos, sem família, sem ninguém que perguntasse por ele. Casimiro Dantas desapareceu em julho. Funcionário aposentado da ferroviária. 60 anos. Morava sozinho. Os amigos pensaram que ele tinha ido visitar parentes no interior. Tadeu Vasconcelos, relojoeiro viajante, agosto, 45 anos. Viúvo. Todos homens de meia idade. Todos sozinhos. Todos sem laços familiares fortes. Todos escolheram uma pensão na rua 15, porque era barata e perto da estação de trem. Helena mantinha um caderno, capa de couro, páginas pretas. Anotava tudo: nome do hóspede, data da chegada, conteúdo da bagagem, valor estimado dos pertences, estado civil. Abaixo de cada registro havia uma data de partida. Mas as datas eram sempre do dia seguinte à chegada. Sempre. Josefina não mantinha um caderno. Josefina obedecia ordens. Helena dizia a ela quando preparar o chá. Helena dizia a ela quando fechar os 3 ferrolhos. Helena dizia a ela onde guardar as coisas. No sótão do sobrado havia 4 caixotes de madeira. Em cada um, objetos separados. Relógios em um, carteiras em outro, documentos no terceiro, roupas no quarto. Tudo estava organizado por valor. Relógios de ouro por cima, de prata embaixo. Carteiras recheadas na frente, vazias atrás. Documentos em ordem alfabética. Helena acendia a lareira o ano todo. Mesmo em janeiro, quando a temperatura passava dos 30 graus. Dona Ferreira perguntou uma vez o porquê. Helena respondeu que gostava do cheiro da fumaça. Que a lembrava da infância no campo. Mas naquela fumaça havia documentos, carteiras de identidade, cartas, fotos. Tudo que poderia ligar os desaparecimentos à pensão. Havia um cheiro no porão. Dona Ferreira falou sobre isso mais tarde. Um cheiro adocicado, pesado. Mas não fedia o bastante para chamar alguém. Ela achava que eram ratos ou vegetais velhos. Em sobrados antigos como aquele, era normal. Janeiro de 1935. O cano estourou no porão. A água começou a subir para o térreo. O dono do prédio mandou chamar o encanador. Helena se recusou a deixá-lo entrar no porão. Disse que ela mesma consertaria tudo. Por uma semana, o prédio ficou sem água corrente. Helena finalmente deixou o encanador entrar, mas apenas em um canto do porão. Ela ficou ao lado dele o tempo todo. Josefina também estava lá. As duas não saíram de perto nem por um momento. O encanador consertou o cano em 20 minutos. Foi embora. Disse à esposa, à noite, que algo cheirava mal lá embaixo. Mas não fez mais nada. Não era problema dele. 3 ferrolhos na porta do porão. O mesmo som. Dona Ferreira ouvia quase toda semana. Às vezes 2 vezes por semana. Sempre tarde da noite. Sempre no escuro. A pensão funcionava sem registro completo. Naqueles tempos, muitos pequenos negócios operavam assim. A polícia não fiscalizava regularmente. Bastava pagar os impostos. E não causar problemas.
As irmãs Almeida não causavam problemas. Helena tinha 41 anos quando matou o primeiro homem. Provavelmente foi Valdemar Nunes, mas ninguém sabe ao certo. Talvez tenha havido alguém antes. Talvez antes de virem para Curitiba. Porque as irmãs só se mudaram para Curitiba em 33. Antes, moravam numa pequena cidade perto de Lapa. Lá também alugavam quartos. Lá também houve homens que desapareceram. Mas ninguém investigou. Ninguém conectou os casos. Os documentos daquela época se perderam durante a guerra. Ou talvez nunca existiram. Era um lugar pequeno. Caixeiros viajantes desapareciam. Acontecia. Em Curitiba, Helena desenvolveu um sistema. O hóspede chegava à noite, cansado da viagem, com fome. Helena oferecia o jantar, sopa ou pão com banha. Depois, o chá com mel. No chá havia clorofórmio. Não muitos. O suficiente para o hóspede dormir profundamente. Ele não acordava quando as irmãs entravam no quarto. O que acontecia depois só se sabe pelos depoimentos de Helena, mas ela mentiu durante toda a investigação. Mudava a versão. Retirava o que disse. O psiquiatra forense escreveu que Helena tinha alto nível de inteligência e plena consciência de seus atos, mas era incapaz de empatia. Josefina não dizia nada. Durante os interrogatórios, ficava sentada em silêncio, olhando para o chão. Quando lhe perguntavam qualquer coisa, ela repetia: Helena sabe. Perguntem a Helena. O psiquiatra escreveu sobre Josefina. Completa subordinação à irmã mais velha, profunda despersonalização, ausência de vontade própria. Age como um autômato. Na pensão havia 2 martelos, um pesado, outro mais leve. No porão também encontraram cordas, garrafas, panos encharcados com algum produto químico. Tudo estava escondido sob tábuas velhas. Sob as tábuas havia um buraco cavado, quase 2 metros de profundidade. Lá estavam os corpos. 7 corpos, diferentes estágios de decomposição. Alguns enrolados em oleado, outros cobertos com cal virgem. Todos despidos de seus pertences de valor. O corpo mais antigo já estava quase totalmente decomposto. Restavam apenas os ossos. Os peritos determinaram que era um homem de cerca de 50 anos. Morreu cerca de 2 anos antes. Ou seja, em 34. Muito provavelmente era Valdemar Nunes. Corpo número 2, menos decomposto. Homem entre 45 e 50 anos, morto há cerca de 1 ano e meio, provavelmente João Pinheiro. E assim por diante. 7 corpos, 7 homens. 7 histórias de vida que pararam na pensão da Rua 15. Mas havia algo mais. No caderno de Helena havia 11 registros. Não 7. 11. 4 corpos não estavam no porão. Ou estavam em outro lugar. Ou os investigadores erraram a contagem. Ninguém jamais explicou isso. Dona Ferreira foi interrogada 7 vezes. Todas as vezes disse a mesma coisa. 3 ferrolhos. Tarde da noite. O mesmo som. Às vezes, ela também ouvia outra coisa. Como um objeto pesado caindo no chão. Uma vez, 2 vezes. Depois, silêncio. Perguntaram por que ela nunca relatou. Ela respondeu: não era problema meu. As irmãs eram calmas, ninguém reclamava. Pensei que fossem concertos. Era o Brasil dos anos 30. As pessoas não se metiam nos assuntos dos outros. Especialmente quando se tratava de 2 viúvas devotas. 2 mulheres que iam à igreja. Que se confessavam regularmente. O dono da livraria do número 11 testemunhou que Helena comprava cal virgem dele. A cada 2 ou 3 meses. Muita cal. Ele perguntou uma vez: para quê? Helena disse que era para desinfetar o porão. Que havia ratos lá. Ele acreditou. O farmacêutico da Rua Marechal Deodoro testemunhou que Helena comprava clorofórmio. Ela dizia que era para dor de dente, que tinha problemas na gengiva. Comprava todo mês. Frascos pequenos, nada suspeito. Tudo era normal. Tudo tinha uma explicação. Helena era inteligente. Sabia como não levantar suspeitas. Uma denúncia anônima chegou em 14 de agosto de 1936. Alguém ligou para a delegacia. Um homem. Voz jovem. Disse apenas: sobrado da Rua 15, 20 a 3. Porão. Cheiro estranho. Depois desligou. Nunca se descobriu quem era. Talvez alguém da polícia? Talvez um vizinho? Talvez alguém que sobreviveu? Mas isso era improvável. As vítimas não sobreviviam. A polícia chegou na manhã seguinte. Os policiais bateram na porta. Helena abriu. Sorriu. Convidou-os a entrar. Ofereceu chá. Os policiais recusaram. Disseram que receberam uma denúncia sobre um cheiro estranho. Queriam verificar o porão. Helena não protestou. Ela disse: claro, por favor. Devem ser os ratos. Tenho tido problemas com ratos lá. Pegou as chaves. Levou-os escada abaixo. Josefina ficou no andar de cima, parada junto à escada. Não disse nada. Observou Helena descer com os policiais. A porta do porão tinha 3 ferrolhos. Helena os abriu, um por um. O mesmo som que Dona Ferreira ouviu por 2 anos. Metálico, pesado, definitivo. O porão estava escuro.
úmido. O cheiro era forte. Um dos policiais acendeu uma lanterna. Olhou ao redor. Viu móveis velhos, caixotes, algumas ferramentas. Tudo parecia normal. Então ele viu as tábuas. Tábuas soltas no chão. Abaixo delas, algo escuro. O cheiro vinha de lá. O policial se aproximou, levantou as tábuas e viu. Helena estava parada atrás dele. Não correu? Não gritou? Permaneceu calma, esperando. Quando os policiais se viraram para ela, ela disse: "Eu sabia que um dia vocês viriam." O processo durou quase 2 anos. Havia muitas testemunhas. Os depoimentos eram contraditórios. Alguns diziam que as irmãs eram normais. Outros, que sempre houve algo estranho nelas. Dona Ferreira testemunhou sobre os 3 ferrolhos, sobre o cheiro, sobre Helena acender a lareira no verão, sobre o fato de que mulheres nunca dormiam na pensão. O dono da livraria testemunhou sobre a cal, o farmacêutico sobre o clorofórmio, o encanador sobre não ter permissão para ver o porão inteiro. O dono do prédio testemunhou que as irmãs sempre pagavam em dia. Nunca houve reclamações. Nunca houve problemas. O padre Jansen, da paróquia Nossa Senhora da Luz, testemunhou que Helena e Josefina eram paroquianas exemplares. Iam às missas, confessavam-se, ajudavam nas coletas da igreja, nunca deram motivos para suspeitas. Helena mudou seu depoimento durante o julgamento. Uma hora dizia que Josefina tinha feito tudo. Depois, que ela mesma fez. Depois, que agiram juntas. No final, ela disse algo que foi registrado literalmente. Os homens sempre tiraram das mulheres. Sempre. Pegam dinheiro, pegam corpos, pegam a dignidade, deixam dívidas, deixam órfãos, deixam quartos vazios com sangue na parede. Nós apenas pegamos de volta. O psiquiatra forense entrevistou Helena 5 vezes. Escreveu um relatório. Havia uma conclusão-chave. A acusada demonstra plena capacidade mental. É inteligente, organizada e totalmente ciente das consequências de seus atos. No entanto, exibe uma total falta de empatia e um ódio profundamente enraizado pelo sexo masculino, provavelmente resultante de traumas pessoais e de uma experiência mais ampla de opressão patriarcal. Josefina não dizia nada. Sentava-se no tribunal de cabeça baixa. Quando o coro-juiz perguntava diretamente, ela respondia: "Não me lembro." Ou, Helena me dizia o que fazer. O psiquiatra escreveu sobre ela: subordinação total, falta de autonomia, funciona como uma extensão da vontade da irmã mais velha. Em condições de isolamento de Helena, provavelmente não seria capaz de funcionar de forma independente. O advogado de Josefina tentou provar que ela estava sendo coagida, que Helena a forçava, que ela tinha medo de recusar. Mas não havia provas disso. Josefina não tinha marcas de violência. Não fugiu. Não pediu ajuda. O tribunal considerou que agiram em conjunto, com premeditação, metodicamente. Por pelo menos 2 anos. Helena foi condenada à morte. Josefina, à prisão perpétua. Helena recebeu o veredito sem emoção. Não apelou. Disse ao juiz: "Eu faria tudo de novo." A sentença foi executada em 10 de janeiro de 1938. Helena Almeida foi executada às 6 da manhã, no presídio do Arru. Não pediu por um padre. Suas últimas palavras foram registradas: "Não me arrependo de nada." Josefina sobreviveu à guerra na prisão. Após a guerra, com a mudança no sistema, seu caso foi reavaliado. A sentença foi reduzida para 15 anos. Ela saiu em 1951. Tinha 49 anos. Ninguém sabe o que aconteceu com ela depois. Os documentos silenciam. Não há registros de para onde ela foi. Se alguém a acolheu. Se viveu sozinha. Se sequer continuou viva. A pensão na Rua 15 foi fechada. O sobrado existe até hoje. Agora são apartamentos. As pessoas moram lá, criam seus filhos, não sabem o que havia no porão. Mas há algo mais. Algo que a investigação não quis dizer em voz alta. No caderno de Helena havia 11 registros. No porão encontraram 7 corpos. 4 homens desapareceram, sem deixar vestígios, sem corpos. Os investigadores verificaram a pequena cidade perto de Lapa, onde as irmãs moraram antes. Lá também havia homens que desapareceram. Pelo menos 3. Talvez mais. Ninguém sabe o número exato. Os documentos se perderam. As pessoas morreram. O tempo apagou os rastros. Mas havia mais uma coisa, encontrada por acaso. Em 1948, durante uma reforma no prédio, trabalhadores descobriram um pequeno vão no muro do porão. Dentro havia uma lata. Na lata, uma carta. A carta não era endereçada a ninguém. Foi escrita pela mão de Helena. A data, julho de 1936, 1 mês antes da prisão. Na carta, Helena descrevia em detalhes como foi sua primeira vítima. Não na pensão. Antes, muito antes. Quando ela tinha 20 anos, quando ainda morava com os pais, quando seu pai bebia, quando seu pai machucava sua mãe. Até que uma noite,
O pai simplesmente não se levantou. Naquele momento, eu entendi que era possível, que não era tão difícil, que o mundo não acabaria se um homem desaparecesse, que ninguém perguntaria muito alto, que era possível seguir em frente. A carta nunca foi oficialmente anexada aos autos. A promotoria considerou que poderia ser uma falsificação ou invenção. Afinal, Helena já estava morta. Não podiam perguntar a ela, mas a caligrafia era dela. A perícia confirmou, embora oficialmente nunca tenham admitido. A lata foi para o arquivo. Depois, o arquivo pegou fogo durante um bombardeio em 44. Os documentos se perderam. A carta também. Restou apenas o registro de sua descoberta e o nome do policial que a encontrou. André Valente. Ele morreu em 62. Não deixou anotações. 3 ferrolhos na porta do porão. O mesmo som que Dona Ferreira ouviu por 2 anos. Talvez mais. Talvez desde o momento em que as irmãs Almeida se mudaram para Curitiba. Talvez até antes, naquela cidadezinha perto de Lapa. Quantas vítimas realmente existiram? 11? 15? 20? Helena matou o primeiro homem aos 20 anos. Foi executada aos 45. São 25 anos. Se ela matou em média 1 por ano, são 25 vítimas. Se foi com mais frequência, foram mais. Mas isso é só matemática. Números no papel. A verdade está em algum lugar nos arquivos. Ou não está mais. Restou apenas a memória. E as perguntas? As irmãs Almeida agiram sozinhas ou faziam parte de algo maior? Havia outras pensões, outros porões, outras mulheres que decidiram que os homens já haviam tirado o suficiente? Nos anos 30, milhares de pessoas desapareceram em todo o Brasil. A maioria, homens, caixeiros viajantes, artesãos, pessoas sem família, sem ninguém que os procurasse. A polícia não tinha recursos, não tinha tempo, não tinha vontade de procurá-los. Eles não eram ninguém. Desapareciam. Acontecia. Talvez alguns deles tenham parado na pensão da Rua 15. Talvez não. Talvez tenham parado em outro lugar, em outro porão, em outra casa administrada por outras mulheres com um passado semelhante. Ninguém investigou, ninguém conectou os casos. Cada caso era separado. Cada desaparecimento era um acaso. Somente quando encontraram 7 corpos em um só lugar, o caso se tornou grande demais para ser ignorado. Mas mesmo assim, a investigação foi incompleta. 4 corpos sumiram. A carta na lata foi considerada inacreditável. Os documentos de Lapa se perderam. Josefina se calou. Helena não contou tudo. A verdade foi enterrada, junto com Helena, junto com as vítimas que nunca foram encontradas. O sobrado na Rua 15 de Novembro, número 23, continua lá. Alguém mora no porão agora. Talvez um estudante, talvez uma jovem família. Eles não sabem o que aconteceu ali. Não sabem sobre os 3 ferrolhos, sobre o cheiro, sobre as tábuas sob as quais homens deitavam. A porta do porão foi trocada nos anos 50. Uma porta nova, uma fechadura moderna. Apenas uma tranca. Nenhum som de metal deslizando contra metal. Mas se você perguntar aos mais velhos da Rua 15, alguns se lembram. Alguns ouviram de seus pais. Sobre a pensão, sobre as irmãs, sobre os homens que nunca saíram. Alguns, até hoje, evitam passar em frente ao prédio depois que escurece. Dizem que há uma energia estranha ali, que algo permaneceu. Algo pesado, não resolvido. É superstição, claro, mas as superstições nascem da verdade, da memória, daquilo que as pessoas viram e não conseguiram entender. Os 3 ferrolhos, o som do metal, o cheiro do porão, Helena com seu caderno, Josefina, que apenas obedecia a ordens. E a pergunta mais importante, a pergunta que ninguém jamais respondeu. Por que ninguém perguntou antes? Por que os vizinhos se calaram por 2 anos? Por que o dono da livraria vendia cal sem perguntar? Por que o farmacêutico não relatou que uma mulher comprava clorofórmio todo mês? Foi indiferença? Medo? Ou algo mais? Talvez as pessoas soubessem. Talvez não quisessem saber. Talvez de alguma forma entendessem. Talvez pensassem que aqueles homens viajantes não eram importantes. Que ninguém sentiria falta deles. Que o mundo não seria pior sem eles. Helena disse no tribunal: os homens sempre tiraram das mulheres. Quantas mulheres naquela sala de tribunal, no fundo de suas almas, pensaram que ela tinha razão? Quantas mulheres naquela época viviam com as dívidas deixadas pelos maridos, com filhos de homens que foram embora? Com hematomas de homens que ficaram? Ninguém perguntou isso. Ninguém quis saber. A sentença foi dada. Caso encerrado. Helena executada. Josefina presa. A pensão fechada. Fim. Mas não foi o fim. Porque as perguntas permaneceram. Porque os corpos desapareceram. Porque a carta na lata falava da primeira vítima, do pai, da garota de 20 anos que descobriu que podia matar e seguir em frente. E restou mais uma coisa. Algo que ninguém diz em voz alta. Algo que está no fundo dos documentos do tribunal. Nos depoimentos de Helena, bem no final, há uma frase. Uma pergunta que Helena fez ao juiz, pouco antes do veredito.
Se todos sabiam e ninguém fez nada, quem é realmente culpado? O juiz não respondeu. Mandou que a pergunta fosse retirada dos autos, mas o escrivão já havia anotado. E agora ela está lá, no arquivo, se alguém procurar o suficiente. Uma pergunta sem resposta. Como 4 corpos sem túmulo. Como a carta na lata que queimou. Como Josefina, que desapareceu depois de sair da prisão. Nada se fecha. Não há um final limpo. Não há justiça que satisfaça a todos. Há apenas o sobrado na Rua 15. A porta com uma só tranca. O porão onde alguém mora agora. E a memória das pessoas que ouviram de seus pais. Sobre os 3 ferrolhos. Sobre o cheiro. Sobre as irmãs. E há essa pergunta. A pergunta de Helena. A pergunta que deveria encerrar o caso, mas que o reabre. Se todos sabiam, o dono da livraria, o farmacêutico, o encanador, Dona Ferreira, todos os vizinhos, por que ninguém fechou aquela porta antes? Talvez porque aquela porta não estivesse fechada para todos da mesma maneira. Talvez para alguns estivesse trancada por dentro. E para outros, por fora. Talvez Helena e Josefina não fossem as únicas prisioneiras naquele prédio. Talvez todos ali vivessem em algum tipo de porão, em algum lugar escuro, onde só se ouve 3 ferrolhos e o som do metal. Escreva nos comentários o que você pensa sobre isso. A culpa é apenas daqueles que matam, ou também daqueles que veem e se calam? Porque a história das irmãs Almeida não é apenas a história de 2 mulheres que mataram 7 homens. É a história de uma sociedade que não quis saber. De pessoas que ouviam os 3 ferrolhos e continuavam dormindo em paz. De um sistema que não procurava os desaparecidos, porque eles não eram ninguém. E essa história não terminou em 38, quando Helena morreu. Não terminou em 51, quando Josefina saiu da prisão. Não terminou quando o prédio foi reformado e novos inquilinos entraram. Essa história continua. Toda vez que ouvimos algo estranho na casa do vizinho e não perguntamos. Toda vez que alguém desaparece e pensamos, provavelmente foi embora por conta própria. Toda vez que vemos algo perturbador e dizemos, não é problema meu. 3 ferrolhos na porta. Um som, um silêncio. E nesse silêncio, a pergunta que ninguém quer ouvir. Quem tranca esta porta? E quem deveria